porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Quando Jesus estava falando com o povo, ele tinha uma linguagem falando principalmente parábolas. Mas junto com os apóstolos, ele aprofundava, falava os mistérios do reino de Deus. Nós temos que entender que Jesus era judeu, nasceu como judeu, e os judeus tinham muitas leis. E Jesus disse, não, com o tempo, ele diria publicamente, eu não vim abolir as leis, mas para levá-los a uma plenitude, uma realização. Imagine se Jesus dissesse para todo o povo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Deus Pai me mandou para salvar todo mundo. Imagine como que os doutores da lei, os fariseus, e o que iam falar? Logo, seria crucificado, porque ele diz que ele é Deus. Mas ele começou a falava publicamente que Deus é Pai, mudando a imagem para todo o povo. Mas ele falava abertamente para os apóstolos e gradativamente. Logo, no início, ele não falou que ele é Deus para os apóstolos, que ele é rei, que ele vai reinar, que o reino dele seria totalmente diferente do reino dos romanos. Não, gradativamente ele foi falando que Deus é Pai, como é o Filho do homem, aquele que virá, o Messias, e a presença da pessoa do Espírito Santo. Quer dizer que eram dois discursos, um com os apóstolos, mais aberto, gradativamente, e depois outro com o povo em geral. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é uma conversão. A pessoa tem que querer mudar. E a pessoa que está viciada, vivendo no prazer, procurando dinheiro e honra, a pessoa tem que mudar, tem que entender que é necessário mudar completamente. Então Jesus falava a parábola, por exemplo, do filho pródigo. E assim deve ser, que tinha a imagem de Deus Pai, mas é entendido que muitas pessoas têm que se levantar e voltar para Deus, que é como o Pai. Então, gradativamente, Jesus estava fazendo parábolas e gradativamente, na faculdade de Jesus, com seus alunos, ensinando os mistérios do reino de Deus. Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. E dizendo que é diferente. É pobres de espírito, é de humildes, é de pessoas que amam os seus inimigos. É completamente diferente de que o mundo está dizendo, e é um passo além do Antigo Testamento. É necessário que as pessoas sejam libertadas. Jesus falava que é necessário morrer para viver. Uma ideia que é muito difícil entender. E só com a morte dele e a ressurreição dele que os apóstolos conseguiram entender. Para viver necessário morrer, não é? E que o Messias que viria, o Filho do Homem, vinha de outra maneira que os judeus imaginavam. E que ele era o Salvador por aquilo
que aconteceu. Então foi Jesus com os apóstolos, uma pedagogia de 3 anos, e a grande lição: Eucaristia, morte, ressurreição. Jesus não poderia falar no início com os apóstolos que ele estaria em pão só a partir da cerimônia da ceia, da Santa Ceia, era possível. Os apóstolos gradativamente ficaram iluminados por Deus, tão iluminados que eles conseguiram imitar Jesus, saindo 2 a 2, pregando o reino de Deus, um reino diferente do que as pessoas imaginavam, e curando as pessoas. E as pessoas ficaram sempre impressionadas com as curas. Os apóstolos falavam que Deus é Pai. Falava do amor de Deus, que é Pai. E o Espírito Santo começou a agir sobre os apóstolos durante os 3 anos. E completou-se no dia de Pentecostes, quando entenderam no mistério pascal que é necessário morrer para viver, morrer para si mesmo, para o pecado, para o negativo, para viver com Deus através de uma experiência profunda de Pentecostes, da plenitude do Espírito Santo. Jesus sempre em comunhão com Deus, sempre o Espírito do Senhor estava sobre ele, sempre levava tanto o povo, gradativamente, de entender algumas coisas, e principalmente os apóstolos. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, porque não estão livres. Ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles o que a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem para ouvir com os ouvidos. Assim é a situação do povo. Nem compreender com o coração, de modo que se convertem e eu os cure. É um processo para a pessoa mudar de vida, converter, amar Jesus, seguir Jesus, entregar-se a Jesus. Mas felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Não é? Felizes sois vós. Vocês entendem que Deus é Pai, que nós somos filhos e filhas de Deus. Vocês entendem que Jesus Cristo é Deus. Vocês entendem que o Espírito Santo desce sobre as pessoas, inspira as pessoas. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não ouviram. Desejavam ouvir o que ouvis e não ouviram. Existe um processo de abertura do coração para ter um encontro profundo com Deus, uma experiência, uma transformação radical. Quer dizer que é necessário que as pessoas que não frequentem a igreja queiram ouvir a boa notícia, o testemunho dos cristãos, queiram abrir-se, ser humilde, realmente escutar, deixar a palavra de Deus penetrar neles, para ter um encontro profundo com nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós somos ministros, todos nós somos servos de Deus.
a nossa fé vai crescendo e falamos com fé e com entusiasmo e começamos a tocar o coração das outras pessoas. E gradativamente a pessoa vai querer mudar, aproximar-se cada vez mais de Jesus, ter mais esperança, conseguir um novo sentido na sua vida e passar a seguir Jesus. Tanto se apaixonado por Jesus que vai querer ser um servo dele. Como é bom ser aberto à palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, crescer, ser fortalecido pela palavra de Deus. Como é bom receber o próprio Senhor Jesus na Santa Comunhão. Eu convido vocês que estão afastados, volta a frequentar a igreja. Faça uma boa confissão. Eu convido vocês a receber Jesus na Santa Comunhão e a vida muda. Amém? Responde agora a palavra de Deus.